Primeiramente, uma gratidão pelo convite e a oportunidade, né, de participar desse momento. No âmbito da minha experiência pessoal e ministerial, é a primeira vez, né, que eu faço esse tipo de colaboração, né, num evento desse porte e com essa importância. Então, é com muita gratidão e muita esperança também, porque aqui imagino que há uma perspectiva de diálogo e também de percepção do que diz respeito àquilo que as pessoas estão produzindo, no sentido de intuição, de perspectiva e também de esforço, né, de qualidade. São caminhos de colaboração. A minha gratidão mesmo e o meu desejo de que o projeto tenha muito sucesso, os projetos, o Instituto, no tempo, possa produzir muita coisa boa. Bem, a minha fala vem com essa perspectiva. Se é vida, tem que ter alegria. E aqui a referência, né, em Campinas, nesse mês de junho, é muito marcada, né, pelo show de beleza e de encanto dos ipês. A cidade, infelizmente, apesar da sua importância, não tem o cuidado que mereceria ter. Às vezes Campinas é uma cidade boa, porém feia. Um tanto quanto feia. E em junho, sempre a natureza, né, dá o seu toque, e faz com que ela fique um pouco mais suave e harmoniosa, né, com os ipês que vão nas avenidas, nas praças e nas ruas, florescendo e mostrando assim a beleza da vida. Eu acho que a natureza em muito desperta e deve despertar esse sentido de alegria e de percepção da graça da própria natureza. Pois bem, alguns desafios, as considerações que eu coloco aqui são considerações muito minhas, né, de vida, de trabalho, de ministério e de percepção das coisas. São dois grandes desafios da atualidade. O primeiro deles, no espaço, com a vida urbana e o mundo globalizado. Quem vive na cidade tem a sensação de que vive num mundo que foi criado por alguém, mas não sabe quem. Nós temos uma certa distância com essa compreensão de um mundo criado e até mesmo de nos sentirmos fora da criação. Porque aquilo que nós vivemos é aquilo que em muito nós conseguimos e desenvolvemos bem, no sentido de ciência e de técnica. Por exemplo, eu tenho olhos, mas por conta da insuficiência dos olhos eu preciso de óculos. E assim por diante. A vida dentro do centro urbano, ela é boa, ela é necessária, porém ela traz um grande desafio. Ela pode me criar a ideia, mesmo que inconsciente, de que eu vivo num mundo que foi criado por alguém, mas eu não sei bem quem. E um mundo um tanto quanto limitado. No sentido de uma distância e de uma perca de sentido daquilo que é natural, daquilo que é originário, daquilo que é elementar. A sensação de um mundo, às vezes, virtual, no sentido mesmo de uma realidade criada, de uma realidade configurada, interessante, chamativa, porém limitada. No tempo, a vida corrida e o excesso de informação. Também muito esbarra nessa questão do mundo globalizado. Então nós avançamos muito em termos de informação, de técnica e de acesso a muitos conteúdos. Qual que é a grande dificuldade? Eu sou um só, diante de muitos estímulos, diante de muitas informações e de muitas perspectivas. Eu posso saber de tudo o que acontece agora, em qualquer lugar do mundo, e posso saber o que aconteceu em qualquer lugar do mundo durante toda a história. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é você saber lidar com os estímulos e com as informações. Como eu processo tudo isso? Como é que eu acolho tudo isso e vou desenvolvendo e percebendo diante de todo esse volume e de toda essa contribuição o meu tempo e o meu movimento? É como se nós recebêssemos uma quantidade imensa, por exemplo, pensa numa chuva, numa tempestade, o que acontece numa cidade. Um volume intenso de água num espaço que não tem possibilidades de acolher e de decantar, aquilo simplesmente acaba superabundando, no sentido de retém. E eu tenho essa sensação, nós estamos nesse período. Eu vou usar até uma expressão estranha, não é bem estranha. É como se nós
tivéssemos uma espécie, vivêssemos um estado de obesidade existencial. O que é obesidade? O organismo vai retendo coisas, né? Não solta. Recebe muito, é muito estimulado, sente muito gosto, muita vontade, recebe muitas coisas e vai, mas não processa. Não tem tempo, porque o volume é intenso. O que você faz? Fica lá. Quer dizer, eu posso saber de tudo do bom e do melhor, mas o que eu faço com isso? Não sei. Eu simplesmente não sei. Isso acontece em todas as áreas. Isso acontece em todas as áreas. Isso acontece em todas as perspectivas. Isso é muito interessante, mas isso é um perigo. No sentido de que se sabe muita coisa e não se faz. Vou dar por exemplo. Você pega, por exemplo, hoje na questão da perspectiva da nutrição. Eu falo da nutrição porque eu leio muita coisa. Eu faço reeducação alimentar, então a gente sempre tem procurado o que está por aí, saindo de produção. As novidades do mercado. E se você não faz uma opção de seguir uma perspectiva e de se manter perseverante nela, você não vai ver resultado. E em contrapartida você é estimulado toda hora, porque cada hora sai uma coisa nova. E você tem acesso a uma possibilidade nova. Nossa, esse fez isso e deu certo. Ele fez aquilo e deu certo. Mas no fim das contas, o que fica? Ninguém sabe. Você tem muito estímulo e pouca percepção e tempo para desenvolver processo. Quando, na verdade, a natureza nos mostra o contrário. A natureza sabe do tempo e a própria natureza respeita o tempo. Sabe muito bem lidar com as coisas e tem em si uma sabedoria muito interessante. Então são os grandes desafios. É o desafio com o espaço e com o tempo. Talvez, abrindo aqui um parênteses, você entende, por exemplo, o drama da ansiedade. Se você pensar, por exemplo, o próprio organismo diz isso, né? O ansioso tem dificuldades de respirar. Bem, mas dificuldades de respirar é dificuldade de sentir o ar do espaço no qual você está. É dificuldade de você se interar com o ambiente no qual você está. Não, mas eu estou conectado com aquilo que aconteceu e com aquilo que vai acontecer. Eu estou ligado e conectado a uma série de outras realidades e não consigo me desvincular. Mas em contrapartida, eu não consigo viver o presente. Eu não consigo sentir o presente. Eu não consigo perceber as coisas. Aquilo que está do momento. Aquilo que é do momento. Podemos prosseguir? E não deves recuar nem sequer de uma centelha da tua pessoa humana, mas ser vivo, nada mais que vivo, e vivo nada mais até o fim. Boris Pasternak, um poeta russo. Nós não devemos nos afastar jamais da nossa humanidade, da nossa natureza humana. Nós somos pessoas, nós fazemos parte da criação. Eu estou inserido nesse mistério. Eu sou um organismo vivo. É estranho ter que dizer isso para você mesmo, né? É se lembrar disso. Eu sou um organismo vivo. Eu sou uma vida. E não devo me afastar jamais dessa vida. Seja na perspectiva da superficialidade, ou seja na perspectiva da artificialidade. O artificial e o superficial não caem bem para mim, porque eu sou uma vida, eu sou um ser. Eu faço parte justamente dessa perspectiva. Na escritura cristã, no livro do Gênesis, tem aquela famosa expressão que muitos associam somente à ideia da morte, né? Tu és pó e lembra-te que ao pó has de voltar. Então, se tem muito essa associação somente da questão da morte. Olha, eu sou uma pessoa e quando eu morrer eu vou me decompor e vou virar pó. O retornar ao pó é retornar justamente àquilo que é elementar. Eu sou uma vida. Eu sou parte de uma natureza. E tentar perceber um pouco disso. Do modo com o qual se deu e se dá as nossas vidas, a nossa natureza. Esse olhar para si mesmo. E um dos valores do Instituto, eu estava vendo no site,
tem lá um imperativo, um valor do amor à natureza, que na verdade também toca no sentido do amor a si mesmo, porque eu sou parte da natureza, eu sou natural. Ser quem eu sou deve ser natural. E às vezes nós nos deparamos com esse desafio, porque essa configuração urbana coloca que o natural nem sempre é o real. Você não pode ser natural. O problema da espontaneidade. Isso abre tanta janela para a reflexão que é uma coisa impressionante. Podemos prosseguir? Os olhos no horizonte. Na fazenda, o contato com a natureza. A possibilidade de reconhecer-se. Só conhecemos a nossa altura quando somos chamados a levantar-nos. De uma poetisa, a Emily Dickinson. Só conheço a minha condição quando eu sou chamado a levantar-me. Aqui nós encontramos um forte apelo no sentido da própria tarefa da educação. A educação como essa possibilidade de fazer com que a pessoa reconheça a si mesma. No contato na fazenda, o contato com a natureza. Primeira vez que eu vim aqui, eu vim com a Zuleika, estávamos vindo. Esse para mim encontro é emblemático. Estávamos vindo de carro, eu nunca tinha vindo nessa região, e os vidros estavam fechados e o ar-condicionado ligado. Você vê a ideia do mundo que nós temos, que nos dá todo um aparato, que cria um mundo novo. E aí, num determinado momento da viagem, a Zuleika falou assim: olha, agora eu vou abaixar os vidros para que o senhor veja e sinta mais. E eu fiquei surpreso. Porque assim que ela abaixou os vidros, entrou o ar, e no ar o aroma dos figos, das figueiras, era dezembro. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu já conhecia o figo, gosto muito de figo. Mas aquele contato do ar-condicionado com aquele aroma tão forte, aquilo entrou, mas de uma maneira assim, suave, e ao mesmo tempo parece que invasiva, agressiva, entrou. E veio e não tinha como não notar, porque naquele espaço, naquela configuração, aquilo era o diferente, e o diferente é o natural. Interessante, né? Aquilo me marcou, eu não gosto muito de ar-condicionado por conta do cheiro, e porque eu tenho sinusite e aquilo acaba comigo. Então, é interessante isso. É extremamente interessante. Na experiência com a natureza, a possibilidade do encontro consigo mesmo, da descoberta de si. Da descoberta de si. Isso toca muito na questão do âmbito da relação consigo mesmo, no sentido da percepção do corpo, dos movimentos naturais, daquilo que é natural, do modo com o qual eu funciono, do modo com o qual estou configurado e no qual se dá a minha vida. Nesse sentido, é muito bonito, por exemplo, esse trabalho com crianças. Sobretudo, eu acho muito interessante a abordagem da primeira infância, porque ali é o desabrochar, né? Você percebe que uma criança não é um adulto em miniatura. E às vezes a gente pinta dessa maneira, né? É um adulto em miniatura. Então, você coloca todas as coisinhas, os apetrechos de um adulto. E o configura como se fosse um mini adulto. E não é. É um ser que vai se desabrochando e que vai despontando. E ali a beleza. E a beleza que está no seu limite. Naquilo que o define. Naquilo que o define. A natureza é muito bem definida. Nós poderíamos fazer qualquer exercício de observação. A natureza é muito bem definida. Quanto mistério e beleza não pode haver, por exemplo, numa única folha, né? Tão rica nos detalhes e tão singela. Ela simplesmente é a folha. Nesse sentido, abre um parênteses. Eu acho que nesse sentido, nós encontramos aqui um forte apelo a um sentido muito claro da questão do respeito. Que respeitar nada mais é ser capaz de olhar o outro como o outro é e de considerá-lo a partir da sua condição. Do seu modo, eu sei aonde ele começa e aonde ele termina.
E é nesse limite que eu vejo a sua beleza, a sua graça e a sua capacidade. Quando você olhar, por exemplo, para as crianças e perceber naqueles seres tão frágeis e singelos a possibilidade de algo. De ver ali e de considerar ali a beleza de uma vida e nessa vida as possibilidades, os horizontes. A possibilidade de reconhecer-se. A possibilidade de reconhecer-se. De olhar a si mesmo. De perceber como nós somos, de fato. Sem os aparatos, sem as máscaras e sem os arranjos que nós temos que fazer. Que às vezes são necessários. Mas esse movimento ele é extremamente necessário. Encontros e redescobertas. Então aqui está o primeiro aspecto, o mistério com alegria. O mistério e a alegria. A natureza nos fala justamente desses dois aspectos, do mistério, daquilo que eu não conheço, daquilo que é desconhecido, e na percepção de algo novo, a beleza e a alegria de um encontro. No que diz respeito à nossa condição, o grande desafio, voltando na questão da perspectiva do respeito, é justamente a percepção de ver cada pessoa como cada pessoa é. Na sua própria condição, na sua própria natureza, tal como ali ela está. Daí nasce o respeito e daí nasce a beleza. É nessa luz que nós descobrimos que cada pessoa nada mais é do que um grande mistério. Nós que temos o hábito de acharmos que conhecemos as pessoas, quando na verdade nós não conhecemos. Porque cada um, na natureza, cada elemento é um elemento. Não existem rosas iguais. Você perceberam isso? Você vai lá, compra um buquê de 50 rosas e percebe que não tem uma rosa igual a outra. Não tem um IP igual a outra. Não tem absolutamente nada igual. Não há pessoa igual a outra. Nesse sentido, é muito bonito, na própria perspectiva da criação, no que diz respeito à luz cristã, é perceber até mesmo a capacidade e a audácia de um ser criador. Nós cremos que Deus nos criou. E pensar que Ele soube, na repetição, ser criativo. Com 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz e uma boca faz a todos diferentes. Não repete-se pessoa. E se não há pessoa repetida, não há mistério plenamente desvendado. Isso vocês sabem simplesmente por convivência. Você pode passar anos ao lado de uma pessoa e se dar conta que não a conhece o suficiente. É o que vai potencializar e deixar ainda mais belo toda a tarefa, por exemplo, no âmbito da educação e do cuidado com as crianças. É de perceber que não há simplesmente ali um olhar de juízo e de uma sentença, de um veredito. Ah, é assim e vai ser assim sempre. Não, é possível extrair dali possibilidades novas. As metamorfoses, as mudanças. Porque nós estamos falando de pessoas. Eu conversava, agora cedo, eu fui caminhar com um colega, correr um pouco. Nós conversávamos e nós falávamos assim, liberdade não se prevê. Quem é que prevê liberdade? Por isso que às vezes todo sistema de controle e de previsão dá errado. Por uma razão muito simples. Liberdade não se prevê. Se eu prevejo liberdade, então não existe liberdade. Eu posso tomar qualquer decisão, eu posso mudar o rumo da minha vida. Ah, mas isso não estava previsto. É porque eu sou livre, não estava previsto. Quer dizer, do mistério da vida de uma pessoa, as possibilidades e aquilo que pode aparecer de novo. De novo, num sentido muito claro, porque cada pessoa é uma pessoa nova. Por exemplo, podem se criar institutos aos montes, igual a este, não haverá, jamais. Por quê? Porque é da intuição de uma pessoa.
é do olhar de uma pessoa. Vocês veem coisas que os outros não veem. Tenho a sensibilidade, um olhar sobre a realidade, uma intuição, um sentimento que é muito específico, que é muito único. Não tem como copiar, não tem como acessar. Hoje nós estamos na era dos vazamentos, né? E há quem diga que não se guarda mais sigilo e não se há mais privacidade. Da mente de uma pessoa, ninguém rouba nada. Isso é fantástico. Da memória de uma pessoa, ninguém é capaz de furtar um sequer capítulo e acrescentar uma. Eu, Luan, trago algo dentro de mim que ninguém tem acesso, só eu. Na perspectiva cristã, eu e aquele que me fez. É aqui que dá até o sentido da relação, né? Ele vê tudo como eu vejo. Saboreia comigo aquilo que eu sinto. Ninguém pode. Ninguém tira. Ninguém tira. Não tem como acessar, não tem como vazar. O que está na minha memória, não tem um HD que poderia armazenar comigo. Está aqui, apenas é meu. E é o que me faz único, exclusivo, especial, misterioso. A vida enquanto 3 perspectivas. Eu gosto muito dessas perspectivas, que são perspectivas minhas. Eu falo que são as minhas conclusões. Eu vou completar 32 anos de vida. Então, desses 30, quer dizer, eu cheguei a 3, porque uma para cada década. Quando eu fiz 30 anos, aliás, 30 anos para mim foi marcante. Eu passei um ano em crise. Um amigo falou, olha, é a crise dos 30, isso não existe. E aqui existiu, comigo existiu. Quando eu cheguei aos 30 anos, você ouviu que a sua juventude acabou, você já tem uma história, e percebe como as coisas vão acontecendo na sua vida. E eu cheguei a esses 3 pontos, que para mim são decisivos. Ou 3 constatações. A primeira delas, a vida enquanto dádiva. E na dádiva, o sentido da gratuidade. Eu não pedi para existir. Eu simplesmente existi. Eu não foi da minha iniciativa e da minha liberdade e do meu esforço. Eu até brinco que eu sou muito sem iniciativa, até para nascer. Minha mãe disse que chegou no dia e não tinha sinal nenhum. E o médico falou assim, mas como é que é isso? Eu nunca vi isso, eu não quero nascer. E ficou lá. Então, eu acho que ele vai ficar aí, então tem que intervir. Chegou o tempo, eu simplesmente não deu sinal nenhum. Eu brinquei, então não era para eu ter nascido. É uma coisa de vocês. Responsabilidade de vocês, não minha. É dádiva, né? Ninguém pediu para existir. Eu simplesmente existo. Eu nem sempre existi. Num determinado momento eu passei a existir. E num determinado momento eu vou passar a não existir. Tem aqui um sentido bonito de gratuidade, né? Não precisou de nenhuma configuração, de nenhuma engenharia, nenhum pedido, até mesmo no âmbito da fé. Ninguém aqui reza, olha Senhor, amanhã que o sol nasça, que venha o vento, que os pássaros voem e façam seus ninhos, que os peixes façam lá sigam o seu curso. Simplesmente acontece, é movimento, se dá de maneira muito suave. Interessante, né? Até mesmo os movimentos do nosso próprio organismo. Se você, por exemplo, faz um corte, basta um curativo, a não ser que você fique mexendo. Aí não vai sarar. Mas, do contrário, no tempo, ele vai acontecer. E vai sarar. Tem o seu tempo, tem a sua gratuidade. Tem aqui uma perspectiva muito sutil. A vida é uma dádiva. Viver é uma dádiva. Independente da circunstância e do contexto. A ideia de cultura, eu coloquei cultura aqui por conta desse ambiente nosso, né? No sentido de cultivo. Mas nós poderíamos pensar que a vida é uma obra.
A vida é cultivo. Eu não nasci pronto. É interessante isso. Eu não pedi para nascer. Eu não configurei e defini ser quem eu sou. Eu sou. Em contrapartida, eu posso colaborar. Então, por exemplo, eu sou o Luan. Em partes, eu fui dado, eu fui feito. Eu estou aqui, eu sou a soma de uma série de coisas. E, por outro lado, aquilo que vocês estão vendo é aquilo que eu decidi fazer com aquilo que fizeram. O cultivo. O processo. A obra. O cuidado. E assim por diante. Então, tem uma parte muito criativa. Aqui entra o sentido, eu acho muito tocante, da metamorfose. Até mesmo no âmbito da convicção. A mudança é sempre possível. Porque eu ainda não descobri tudo. Eu ainda não experimentei tudo. Eu não sei ainda do que eu sou capaz. Eu ainda não vi todas as possibilidades. Eu ainda não considerei todos os caminhos. Há ainda muito por ser cultivado e processado. E por fim, a vida como uma aventura. Eu nunca existi. Eu estou vivendo a minha primeira e a minha última vida. Eu acho que eu não vou ter outra. É a primeira. Nunca vivi. Então tem aqui um sentido de assombro, mas também tem um sentido de novidade. Diz aquela música, que agora me fugiu o nome, que toda novidade dá prazer e medo. Agora me fugiu o nome. Toda novidade me dá... O sentimento diante da aventura da vida é essa, prazer e medo. O medo, porque é o desconhecido. Em contrapartida, o prazer, porque a descoberta que você faz. Por exemplo, vão completar 4 anos que eu sou padre. Eu nunca fui padre antes. Estou sendo agora. Agora é interessante que o ofício existe há séculos. Mas, e a respeito de ser padre, o que se escreveu, o que se produziu, tem muita coisa. Mas todo esse conteúdo não foi o suficiente para me colocar diante do mistério. Era necessário sentir e ser. E aprender a ser. Perceberam? Eu passei anos me formando, ouvindo outros colegas dizendo como era ser padre. Aquilo que eles falaram, deleta. O que conta, o que eu tenho vivido. E o que eu tenho construído. Tomando como referência aquilo que me transmitiram. Aquilo que me transmitiram. Talvez eu tenha descoberto nas minhas vivências coisas que outros não tenham descoberto. Muito provavelmente. Ou seja, é sempre uma aventura. Eu tenho lá uma agenda, mas o mais gostoso da minha agenda é saber que quando eu saio de casa vão aparecer coisas extremamente novas. Do meu trabalho, o mais interessante é você tentar prever o imprevisto. Eu falo, olha, isso aqui, essa parte do dia eu não vou programar nada, é para que se aparecer uma surpresa, para eu vivê-la e descobrir coisas novas. Coisas que os livros não ensinaram, coisas que eu não aprendi na graduação e que os meus mestres, por mais que tenham falado, não foram capazes de transmitir como era. Percebe? Eu vou contar aqui uma experiência muito rápida. Triste, mas interessante. Eu devia ter um ano de padre. E aí eu fui chamado para fazer a celebração de um enterro de uma criança de 9 meses. Eu nunca tinha ido num velório de uma criança. Não tinha noção do que era. E pensei comigo, bem, você pega lá o ritual, segue o roteiro, faz o que tem que fazer e bola para frente, né? Ah, mas quando eu cheguei lá, eu travei. Eu não conseguia fazer nada.
aquela cena, aquele contexto e o clima me pegaram de tal maneira, aquilo não estava previsto. Mas é claro, Luan, você nunca tinha sentido isso. Ah, mas e agora? Eu leio algum manual? Eu vou no Google para ver o que eu faço? Não, você está aqui. E foi interessante e difícil, porque assim, eu fiquei das duas, eu fiquei bem nesse dilema. Ou eu chorava, ou eu fazia celebração. Porque se eu começasse a chorar, eu não ia parar. Porque minha vontade era simplesmente sentar ali e chorar com os pais daquela criança. Mas aí você fica menos. Aí o que eu fui me dar conta? Eu não aprendi a chorar. Interessante, né? Você passa uma vida e num desafio desse você se dá conta, descobre algo de você. Você ainda não aprendeu a chorar. Você é 880. Ou é muito frio e pontual no que faz, ou é extremamente emotivo e se envolve. E não chorei. E segurei. A voz mudou, parecia que era outra pessoa. Eu não sei, a voz saía, mas saía assim, eu cheguei como se eu estivesse gritando por dentro para sair a voz. À noite, uma dor de cabeça terrível. E a sensação é que eu tinha chorado por dentro. Eu nunca tinha sentido aquilo. Percebam, tem coisas novas acontecendo com a gente o tempo todo. E a gente precisa ter a coragem de dar espaço para essas coisas e de senti-las e de acolhê-las com tranquilidade. Eu nunca tinha sentido aquilo. Era novo. Aí você vai conversar com um colega, você olha, é assim. Fica tranquilo. Tem um pouco disso. Faz parte da vida. Você está chegando, você está começando. É um pouco disso. O quanto isso às vezes faz falta, né? Em qualquer processo, seja ele o mais singelo e significativo de uma vida. Tudo isso, vejam, por detrás de um simples compromisso de agenda. Simplesmente por conta disso. Então é sempre uma aventura. É sempre uma aventura, porque eu sempre estou indo na direção do desconhecido, do novo. A respeito do mundo, a respeito das pessoas e a respeito de mim. Podemos prosseguir? Algumas pistas. Então nós chegamos aqui agora num ponto importante ou interessante. Então, uma pedra, um novo nome, Pedro. O Instituto é São Pedro. Hoje é dia de São Pedro. Uma coisa interessante, se você olhar lá os evangelhos, Pedro se chamava Simão. Pedro foi o nome que Jesus de Nazaré deu a ele. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, mudança de nome, metamorfose, mudar de nome, tem uma coisa assim, essas transformações. Mudança de nome é mudança de missão. Isso você vê lá, por exemplo, já no início, nos primeiros livros com a história de Abraão, que era Abrão, passou Abraão, pai de muitos. E aí ele se chamava Simão, e numa determinada situação, Jesus de Nazaré passa a chamá-lo de Pedro. Agora veja que coisa interessante, Pedro é pedra. Pedra é um elemento da natureza. Isso é um detalhe que parece nada, mas para mim é muito. Jesus deu a ele, a Simão, o nome de um elemento da natureza. Eu fui participar de um curso de formação humana, e aí nas primeiras dinâmicas, a orientadora do curso, era uma psicóloga, fez lá uma dinâmica, e na dinâmica, olha, vocês vão ter que descobrir, se vocês fossem um elemento da natureza, vocês seriam o quê? Eu falei, mas eu nunca pensei nisso. Ele era uma pedra. Jesus deu a ele um nome muito natural. Jesus deu a Simão uma perspectiva muito dele, ou seja, tomando como referência aquilo que ele era mesmo, uma pedra. Isso é muito interessante. Aliás, toda a revelação cristã, ela toma decisivamente como perspectiva a relação com a natureza. Isso é muito forte. Se você pensar na própria história de Jesus de Nazaré, eu falava na introdução da minha fala a respeito da questão do mundo urbano. O próprio Jesus de Nazaré, ele nasce, segundo os relatos do Evangelho, ele nasce fora da cidade e morre fora da cidade. A vida dele acontece fora da cidade.
Em Belém não tem lugar para ele, nasce fora. Em Jerusalém não tem lugar para ele, ele morre fora. Sempre fora. As grandes imagens bíblicas são as imagens justamente da natureza. A ovelha, a videira, o figo. A imagem da parábola dos peixes, a da pérola. A pérola tem uma coisa interessante, né? Uma pérola nada mais é do que o fruto da reação da ostra. E curiosamente, o tempo de se formar uma pérola é de aproximadamente 3 anos. 3 anos foi o tempo do ministério de Jesus. Essas relações para mim são extraordinárias. Quer dizer, ali tem uma série de elementos. E um dos seus liderados, de um membro dos seus grupos, ganha o nome de uma pedra. Você é uma pedra. A ideia que ficou meio desprezada. Uma pedra. Vamos pensar assim, uma flor, uma folha, o vento, fogo, né, a água. Mas é uma pedra. Mas a pedra é uma coisa muito sem graça. E não é tão sem graça. Você vê que a pedra é um elemento decisivo, até mesmo na composição, de maneira geral. Muito se escreveu sobre a pedra. Você tem poesias que falam da pedra, no meio do caminho havia uma pedra. Interessante isso. É uma pedra. Simplesmente uma pedra. Pedro é o segundo personagem mais citado do Novo Testamento. O primeiro é Jesus de Nazaré. O segundo nome mais citado é o nome de Pedro. É o nome de uma pedra. É simplesmente uma pedra. É o mais citado. A experiência comunitária é um grupo de amigos. A pedra dentro de uma experiência comunitária. A experiência de Jesus de Nazaré nada mais é do que a experiência do grupo de amigos. Eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês os meus amigos. É da convivência. É da relação do mestre e discípulo, mas é da relação do amigo com os seus companheiros, com aqueles que participam da sua vida. E é nessa vida que se dá essa relação. Da pedra tem muitas coisas interessantes, mas eu acho que a grande marca é o paradoxo. A pedra traz em si uma contradição. Ela pode ser sólida e ela pode ser inconstante pelo pó. Da solidez, da firmeza à inconstância. O que isso tem a ver com Pedro? Quando você pega, por exemplo, o relato dos evangelhos, você pega justamente um homem comum na sua inconstância. Eu não sei que tipo de contato vocês têm com os evangelhos, isso não vem ao caso, mas quem olha tem essa percepção, basta ver quem que é Pedro. Pedro é um homem comum, extremamente inconstante. Em cada página do evangelho ele está de um jeito. Em cada momento ele se apresenta de uma maneira. Eles estão caminhando, por exemplo, aí Jesus fala, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Aí Pedro toma a palavra, eu não vou deixar. Jesus fica quieto. Eu vou morrer. Jesus lá fala sobre o pão da vida, faz um discurso bonito sobre o pão da vida, e aí Pedro toma a palavra, olha, esse discurso é bonito, mas ele é difícil, a gente vai embora. Aí Jesus fala, se quiserem ir, pode ir, mas vocês são os que eu escolhi. E aí Pedro fala, então a gente vai ficar. Então a gente fica. Naquele episódio do relato da barca, eles estão dentro da barca, começa a tempestade, eles ficam com medo, Jesus aparece, diz o texto que Jesus, olha, fiquem tranquilos porque eu estou aqui. Pedro fala, eu vou até o Senhor. Jesus não disse, vem até a mim. Eu estou aqui. Então pode vir. E vai, afunda, e Jesus, olha, você não teve fé. Foi precipitado, foi impulsivo. Impulsivo. Que é coisa mais comum e natural nossa, né? A impulsividade. Por ocasião da última ceia, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus fala, olha, eu vou lavar os pés de vocês para vocês participarem comigo. Aí Pedro fala, os meus você não lava. Aí Jesus fala, se eu não lavar, não vai participar. Aí ele fala, então o senhor lava tudo. É assim. Interessante, né? Na ocasião da prisão, ele corta, segundo o relato do Evangelho, ele corta a orelha do soldado. Jesus não precisa disso. Eles querem me levar, deixa que eles levam.
foi violento, agressivo, precipitado, afobado, como a gente costuma dizer. E depois acaba dizendo que não conhece Jesus. Disse que não o negaria e acaba negando. Esse é Pedro, uma pessoa comum. A sua natureza, aquilo que ele é e aquilo que ele traz. Ele é pedra, ele é sólido nos seus sentimentos, nos seus projetos, nos seus propósitos, e ele é inconstante no seu instinto, na sua emoção, na sua capacidade de reagir e assim por diante. É um homem comum. Qual que é a beleza, justamente? É a metamorfose. Um homem comum se torna um grande líder. Do ponto de vista, isso muita gente escreveu, do ponto de vista meramente técnico, Pedro seria o último a ser escolhido para qualquer tipo de liderança, porque não passava confiança. Não passava confiança. E no fim das contas, acaba sobressaindo como verdadeiro líder de uma comunidade, com um homem de coragem, de uma personalidade firme, sem abrir mão daquilo que é seu, sem deixar de lado a sua condição. Em Pedro, nesse processo de mudança, de metamorfose pela qual Pedro passa, eu acho que algumas coisas importantes. E assim a gente vai percebendo, no que diz respeito à nossa condição. A primeira delas, o acolher. Tenhamos a coragem de amar o nosso próprio paradoxo, a nossa contradição. Às vezes a gente se culpa, né? Porque aqui dou muito certo e aqui não dou certo. Para alguns eu sou um mel, para outros eu sou um fel. Para esse eu ajudo, aquele eu atrapalho. É assim. Eu acho que acolhe essa contradição. Não deixa passar de lado. Se tem sombra, tem luz. Aonde tem sombra, tem luz. Tem que aprender a conviver com a sua sombra. Tem que aprender a amar a sua sombra. É a condição decisiva da acolhida, a convivência. Essa percepção de que é algo que é meu e que está aqui, mas com um propósito. O discernimento, a ideia do discernimento nada mais é do que a ideia da possibilidade, daquilo que pode ser feito. Do discernimento à decisão. Do discernimento à decisão. A tomada de rumo, a possibilidade da mudança. A perseverança. A perseverança. Você vê isso em muitos processos de uma vida, seja no campo, na relação com os bens da natureza, a própria vida. Se você pensar, por exemplo, o quanto os pais não perseveram no cuidado com seus filhos, quem aqui teve filho, tem filho, sabe disso. Você não fala assim, olha, eu vou esperar crescer para depois investir. Primeiro cresce, para ver se vingou. Se virar gente boa, a gente investe. Não. O que você faz? Você cuida, mas você cuida sem saber no que vai frutificar. Considerando a luz e a sombra. Considerando tudo que ali tem. Não há medição, não há cálculo frio. Há simplesmente a acolhida, a convivência, o discernimento, a decisão, a perseverança. E por fim, os frutos. Os frutos. E aí, os frutos geram sementes. E o processo começa todo de novo. O mais gostoso é que o fruto sempre gera semente. E dá semente a possibilidade de refazer um ciclo, de fazer coisas novas, de acertar e de fazer frutificar cada vez mais. Tudo bem? E por fim, para terminar, aqui a letra da canção do Cláudio Baglioni. Canção que embalou o filme Irmão Sol, Irmã Lua. O filme é um clássico do cinema religioso que narra a história de São Francisco e de Clara de Assis. Eu adoro essa canção. Diz assim a letra: doce é sentir como em meu coração
Agora, humildemente, está nascendo amor. Doce é entender que não sou mais só, mas que sou parte de uma imensa vida, que generosa resplende em torno de mim, presente dele do seu imenso amor. Deu-nos o céu e as estrelas claras, irmão sol e irmã lua, a mãe terra com frutos, campos e flores, o vento, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida para suas criaturas, presente dele do seu imenso amor, presente dele do seu imenso amor. Era isso. Obrigado. E eu acho que é um desafio, é o perdão, mas com uma expressão outra, o auto-perdão. É necessário aprender a perdoar a si mesmo, a saber não levar-se tanto a sério em algumas situações. A gente idealiza muita coisa, projeta muita coisa dos outros, muitas coisas nossas, e quando não acontece, nós criamos uma certa distância e ficamos correndo atrás dessa idealização, sempre correndo atrás de algo. E aí me parece que existem dois grandes desafios. O primeiro deles, justamente essa capacidade de perdoar a si mesmo, de relativizar algumas coisas, saber lidar com as próprias falhas. E uma outra é essa percepção de simplesmente aproveitar, de sentir, sabe, de aproveitar a vida e aquilo que ela tem e que coloca à nossa disposição. Eu acho que é um pouco disso. Acho que no âmbito dessa capacidade da felicidade é a capacidade de perdoar a si mesmo. A referência é a criança. Criança perdoa muito. Criança perdoa fácil. Dá a entender que está sendo bobinha, não está sendo boba. Eles estão fazendo você de besta. Né? Tem que se impor mais. Né? Não pode deixar fazer isso. Né? Presta atenção. Criança perdoa fácil. Criança perdoa fácil porque o que está em jogo é a brincadeira. É sempre a brincadeira. É sempre a diversão. É sempre, eu acho que isso é muito forte. Essa questão da relação com a criança é extremamente decisiva. Né? A criança curte, a criança aproveita. Criança vê graça em repetição. Sem graça isso, né? Quem tem criança sabe, né? Meu sobrinho, eu não aguento. De novo, tio. De novo, não aguento mais. De novo. Ele vê graça até na repetição. Até na repetição. De novo. É interessante essa relação e perceber um pouco disso. Eu acho que não perder esse brilho, esse encanto. Muita criança, quando se cresce, o perdão na arte de lidar com os próprios limites. Obrigado pela contribuição. Eu acho que isso é difícil de ser dito. Eu acho que tem que perceber o gosto, aquilo que está nela. Eu acho que tem que considerar aquilo que está nela, o seu desejo, a sua vontade, o seu ideal, o seu gosto. Não sei se responde. Às vezes, até no âmbito da fé, tem gente que faz essa separação. Você está conversando com um rapaz, ele é porque eu não me encontrei ainda. Aí eu fui conversando com ele, perguntando as coisas. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei mexer em motores, eu sei fazer isso. Eu falei, mas escuta, mas você já sabe fazer muita coisa, você já encontrou. É seu. Está em você. Às vezes se cria a ideia de que, na perspectiva da fé, o chamado de Deus, a vontade de Deus, é algo fora da minha natureza. Mas não é. Porque nós acreditamos que se eu existo e sou quem sou, ele quis. Então ele não pode desprezar tudo. Pelo menos eu entendo, pelo menos o entendimento que eu tenho é justamente esse. Quer dizer, aquilo que eu já faço, aquilo que está em mim, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu quero, os meus sonhos, precisa ser considerado. Acho que precisa ser considerado. O que cada criança traz de desejo, de sonho, de projeto, de ideal, acho que não pode ser desperdiçado. Tem ali algo que é
como se fosse uma semente. Né? É como se fosse semente. O que chama a atenção da minha mãe, por exemplo, ela fala justamente isso. Ela sempre fala, olha, eu conheci duas pessoas que quando criança falavam, brincavam e foram. Você e um primo. Esse primo dela era médico, que sempre disse que ia ser médico e gostava de brincar. Chegaram lá, ficava mexendo nos bichinhos, coisa. E se tornou médico. Ela sempre me chamou a atenção. O que vocês brincavam e falavam que seriam, vocês foram. Tem coisa que passa por dentro. Tem coisa que passa por dentro. Agradeço a colocação. Eu sempre quis ser padre. Então, isso remete muito à infância e coisas muito comuns. Menino todo dia quer ser alguma coisa. Então, quis ser tudo. Astronauta, jogador de futebol, presidente da república, professor, padre, né, piloto, sei lá o quê. Então, assim, isso sempre foi muito marcante. E o sacerdócio veio para uma experiência muito comum, de ver padres fazendo aquilo que era do ministério e queria ser padre também. A minha brincadeira predileta era de ser padre, de celebrar a missa. Eu brincava de outras coisas. Mas isso foi muito marcante, então foi crescendo comigo. Então, a minha experiência vocacional é muito marcada pelo cotidiano. Não teve um momento, algo decisivo, extraordinário, um insight. Simplesmente foi assim, foi. Uma coisa muito comum. Muito comum mesmo. O que é um desafio, porque nem todo mundo quer ser padre. Então essa imagem do patinho feio durante anos me perseguiu. Que em qualquer grupo que eu entrava, até mesmo da igreja, eu me sentia sempre um deslocado. E tinha uma outra perspectiva e outro jeito de lidar com algumas coisas. E por brincar muito daquilo, aquilo também ficava muito natural, né? Muito comum, muito próximo. Então foi um pouco disso a experiência vocacional. Obrigado. E o desafio, mas só depois que eu fiquei padre, é que isso ficou mais tranquilo, porque no sentido que quando você percebe que aquilo se encaixa, é a percepção de que você foi criado com aquela finalidade, que aquilo é seu a tal ponto de ser natural. Sabe, olha, parece que está em mim, parece que tem coisas que entram e se encaixam de uma maneira muito tranquila, e isso eu acho interessante. E é essa certeza que dá no sentido de vocação, e de vocação como entendimento do lugar e da missão. Então tem coisas que aparecem no meu caminho e falam, isso era para mim. Então diz respeito àquilo que eu vim fazer, a minha missão, a essa hora, ao meu momento e nas circunstâncias que eu estou. E interessante, e aí tem o outro lado da moeda, tem as suas exigências, mas quando você está no seu, as portas se abrem. As coisas acontecem. Eu tenho experimentado isso. Quando você está no seu campo, quando você está no seu espaço, na sua missão, é impressionante. Você faz isso, ela se abre. Tem coisas que aparecem prontas. Eu vivo dessa percepção. Eu acho isso muito interessante. Às vezes assusta, né? Porque aquela história é bom demais para ser verdade, né? Pô, tá aqui uma coisa estranha. Mas não, simplesmente as coisas vão acontecendo. O que é seu, quando não é seu, aí você percebe que é outra dificuldade, é outra situação.